corre. Bom, eu sou a Bia, eu tenho 23 anos, sou recém-formada em psicologia pela UEL. E foi através da UEL também que eu conheci o Ciranda da Paz, mas o Ciranda é um rolê que existe antes disso e antes de muita coisa. Mas acho que a gente fala do Ciranda daqui a pouco, né? Você apresenta também. Vou apresentar. Então, eu sou Gabriela Meneghelli, tenho 25 anos, sou de Porto Velho, né? Por isso que eu tenho esse sotaque aqui. E vim estudar por aqui, psicologia, conheci o Ciranda também na UEL, mas é muito além disso também. O Ciranda, existem dois em Londrina, né? É o Ciranda da Cultura, que é no Avelino Vieira, zona oeste também, né? Acho que é oeste também. Avelino Só que Vieira. são oestes diferentes, né? O Avelino tá para uma banda, a Brataque tá para outra, né? Mas, enfim, esse é o primeiro Ciranda, que eu não vou saber datar exatamente de quando, mas faz uma cota. Se pá, antes mesmo da gente entrar na graduação, enfim, antes de muita coisa. E aí, no trajeto da minha graduação, em 2018, teve uma proposta ali em parceria com um projeto de pesquisação da universidade de replicar a lógica do Ciranda da Cultura na Brataque, por conta que a gente, né, tem no coletivo também pessoas, moradores e a galera que estava com a gente na turma da sala também queria engajar nessa. E uma das moradoras... E é importante assim, também, acrescentar que a professora a Alejandra, né, que ela é da Venezuela. E aí ela veio pra cá dar aula. E aí ela sonhou isso junto com a gente, né? Desde o primeiro Ciranda lá no Avelino até esse Ciranda da Paz. Isso, há 20 anos, exatamente. O Ciranda da Paz, ele já é mais novinho, desde 2018. Então, em parceria com esse projeto de extensão, coordenado pela professora Alejandra, e também pelo desejo da Bruna, que é uma integrante do coletivo, que também fez psicologia e, enfim, passou por essa lógica cirandeira, queria ver esse trampo também no bairro dela, aí foi levado para lá. De início a gente começou a atuar num centro comunitário, com oficinas para as crianças. Sim. Oficina de meio ambiente, contação de história, aí a gente fazia festa também, Dia das Crianças, sim, Páscoa. Brincadeiras, várias coisas. Em junho de 2018. Isso, em junho de 2018 a gente está fazendo o aniversário. 5 anos a gente vai fazer aniversário. Exatamente. Sim. 5 anos. E são iniciativas que continuam independentes da universidade também. Em um momento ou outro consegui uma parceria, mas que são ambos os cirandas são de autogestão. Então, os próprios moradores e outras pessoas que não moram no bairro, mas curtem a iniciativa, colam também e fazem acontecer. E atualmente a gente atua ainda com oficinas, ainda rola oficinas para as crianças, mas não só. Tem para as mulheres do bairro também, várias coisas da hora. Agora a gente não tem mais assim o centro comunitário, então a gente faz na rua, então isso é importante nosso corre falar. É na rua mesmo, a gente Isso é tá ali importante na falar. pracinha, fazendo o rolê acontecer. E autogestão, né? Mulheres negras que estão se autogerindo e, tipo, fazendo o rolê acontecer mesmo, independente de qualquer coisa. Sim, eu acho que isso é um ponto importante de falar, como eu falei, que o Ciranda da Paz surgiu em 2018. 2020 teve a pandemia, né? E aí, com a pandemia, o centro comunitário que a gente utilizava foi fechado, porque ele está sob cuidados de uma outra instituição e tal. E aí, ele foi ser reaberto agora, esse ano só, mas também sem vínculo com o Ciranda, assim, por outros caminhos. E aí, a gente ficou um tempão, enquanto estava em isolamento, a gente não fez atividades, mas flexibilizando a pandemia, a gente sentiu essa necessidade de retornar, mas não tinha lugar. Aí a gente ocupou o espaço que é público. Que é a pracinha do bairro. Aí na pandemia a gente aproveitou para conseguir escrever sobre o nosso corre, né? O que é o Ciranda, sobre a história da favela da Brataque. E aí enquanto a gente ia escrevendo, a gente foi vendo que dava para juntar num podcast. E aí a gente fez uma parceria com o Ciclo, que ensinou a gente a escrever para editais. Isso. Aí a gente passou... Na primeira edição que a gente fez lá, na favela mesmo, convidando pessoas que moram lá. E aí agora a gente abriu para outros bairros, né? Bairros periféricos, sim. longe, distantes do centro.
Se fosse tentar mapear, assim, mais ou menos o que a gente faz, eu poderia dizer que, assim, são ações dentro do bairro, que são mais no modelo de oficina, como eu falei, com as crianças, com mulheres e tal. Mas não só, tem ações pontuais que a gente também está colando junto com os moradores. Então, por exemplo, a gente, final do ano passado, foi final do ano passado? Não, foi no meio mais ou menos, que teve a grafitagem do muro. Então, uma coisa que foi uma ação de muita gente, Nossa, né? Não, e esse gente, assim, foi difícil. Mais de um ano tentando fazer negociação com a comunidade. Foi do caralho, sim. E aí a gente conseguiu fazer e tá lá, mó bonitão. Sim, a gente conseguiu reunir várias pessoas. Sim. Então tem ações mais pontuais, tipo assim, a grafitagem do muro, batalha de rima, que a gente consegue articular a galera e fazer rolar. E tem ações que são cotidianas. Toda semana, todo sábado, a gente tá lá com as crianças na praça fazendo oficina, e com as adolescentes também, com as adultas também, então. Aí tinha a oficina de hip hop, que era todo sábado. É nesse estilo, assim. E o podcast, ele veio exatamente quando a gente aprendeu a escrever projeto, porque é assim, eu acho que com o incentivo da política pública de cultura ajuda, mas sem ele a gente dá os pulos. Vocês sabem disso também. Dá os pulos de qualquer forma. Vai fazer rifa, vai fazer bazar, a gente dá os pulos. Mas é importante se apropriar da política de cultura, a política pública de cultura também, porque tem uma galera se apropriando dela a uma cota, né? E não é periferia, a gente sabe disso. Então, assim, poder acessar isso, poder fazer com que o recurso chegue na perifa e que sirva para a galera que está ali, sabe? Tipo, acho que isso é muito importante, não é uma coisa que a gente aprendeu desde o começo, teve que aprender batendo cabeça, porque os editais não são nada acessíveis. Que a gente acredita mesmo, né? Muita gente entra nesses editais e não faz um rolê acontecer assim, né? Faz meia boca e tal, e a gente realmente acredita no que a gente está fazendo, né? Exatamente. E aí assim nasceu o podcast, que tem mais uma ação, tipo assim, mais uma ação que tá rolando aí. A gente finalizando já agora. Tá finalizando, a gente tá aqui no União, né? Mas a gente já passou pelo São Jorge, pelo Flores do Campo, Vista Bela, pela própria Brataque, foi a nossa primeira temporada, foi só na Brataque, né? Entrevistando moradores de lá. E aí o objetivo do podcast em si é fazer ecoar vozes, né, dos moradores, exatamente na perspectiva de que mediaticamente a galera não tem voz, né? A gente sabe que a mídia tem, né? A voz existe. A voz existe, mas ela não é escutada mediaticamente. Essa é a questão. E aí, tipo assim, propor que os próprios moradores contem a história do bairro, que não seja a polícia, que não seja o repórter, que não seja, tá ligado? Aí veio nessa iniciativa o podcast, assim. É um desafio, né? Porque a gente fica nervosa, não dá pra negar também, assim, que fica um nervosismo e tal, mas a gente acredita muito no que a gente tá fazendo também. Então, eu acho que pensar no Ciranda, pensar muito na minha vida, assim, né? Que não tem como separar uma coisa da outra, né? E desde quando eu entrei, eu vi que as coisas foram ficando mais intensas e o quanto que eu fui mudando e vendo o quanto que a comunidade também, mais especificamente as crianças, queriam a nossa presença lá, sabe? E é muito massa ver que ações pontuais, às vezes, ou um dia das crianças, uma Páscoa, surgem coisas e histórias que aquele momento é um momento que pode marcar a vida daquela pessoa, assim como a minha, né? Então, eu me sinto atravessada constantemente pelas tudo que acontece no Ciranda. O impacto mesmo que eu vejo, eu acho que a gente às vezes não consegue nem dimensionar, sabe? Que é uma parada assim que vai para além do que a gente consegue ver com os nossos olhos, sabe? E acho que, assim, ouvindo, por exemplo, em relação ao podcast, a gente entrevistando antes e a pessoa fala, porra, você vai vir na minha casa, tá ligado? Geralmente você vai num estúdio, a gente vê até a pessoa, né? Em respeito mesmo à história dela, em respeito a onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela cresceu. E ver que essa pessoa se sente, de uma certa forma, valorizada pelo trampo dela, né? Sim. E é muito legal saber que a gente está gravando isso de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a gente faz mais ação com criança. Sim. E é isso, assim, né? Com as crianças, tipo, nossa, ontem a gente estava com elas estavam cantando e ensaiando para o teatro, porque a gente tem uma oficina de teatro e contação de história.
E aí vai surgir um livro, né? Eu tava pensando no que responder, crianças. E aí agora eu sei. Então. Já deu o tempo de baixar a resposta. Deu pra pensar, né? Tem coisa pra falar. Porque, nossa, falar de ciranda é muito falar da gente, cara. Tem assim, coisa. As crianças, tem crianças que elas vão assim, todo sábado, elas não faltam, elas chegam antes da gente, elas falam. Bem figurinha carimbada. Mano, eu vou chegar lá 5:03, e aí elas querem que a gente esteja lá 5:03 também. Exato, compromisso, né? Elas assumem esse compromisso. E aí eu fiquei pensando assim, sobre a fita, porque a gente sempre fala que o nosso objetivo no coletivo é garantia de direito, direito humano de forma geral, mas acesso a direitos básicos também, articular com a população quando precisa e reivindicar alguma coisa, ter acesso ao lazer, à cultura. Então, quando a gente propõe oficinas, por exemplo, nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, como que pode mudar? O que pode fazer de diferença, né? Uhum. Eu fico pensando que quando eu proponho oficinas, eu penso muito que eu gostaria que alguém tivesse proposto isso quando eu era criança, tá ligado? Lá na minha quebrada também. E aí, vou pegar o exemplo das oficinas, né? Seja fazendo uma oficina de meio ambiente, ou seja fazendo oficinas de contação de histórias, que no caso da contação sou eu que faço. E que eu tenho cuidado de selecionar livros da literatura afro-brasileira, porque a galera que está lá, assim como eu também, é preta. E assim, como que isso pode mudar? Eu acho que você conseguir se ver nas histórias, ou sentir que você pode alcançar outros lugares, eu acho que isso tem muita potência para mudar a perspectiva que uma pessoa pode ter, ou que uma criança pode ter sobre ela mesma, sobre a vida, sobre muita coisa. Enfim, eu acho que é ampliar horizontes, sabe? Porque eu acho que quando a gente que é de quebrada, quando a gente tá ali, eu acho que já é meio que cerceado os nossos horizontes, já são cortados. Você não vai poder fazer isso. Você não vai poder fazer aquilo, isso aqui não é pra você. Você não sabe? vem pro centro, você vai você não vai alcançar tal coisa. Você tem, você só vai poder ocupar esse tipo de trabalho, aquilo lá não é pra você, sabe? Então, quando você se propõe a falar sobre isso, e assim, por que com criança? Porque é o público que coloca a gente. Era quem aparecia e quem aparece até hoje nas oficinas e marca ponto ali. Eles marcam ponto. Que se você atrasa, ainda te cobra, tá ligado? Sim. Eu sou oficineira de teatro, de contação de histórias, a minha amiga é de teatro. E aí, como fruto disso tudo, saiu um livro que foi construído com as crianças, o nome do livro é Esmeralda. A história foi feita com elas, e uma peça de teatro que conta a história da comunidade também. Uma das adolescentes que vai tocar violino no final para encerrar a peça, começou com a gente de tiquinha, tá ligado? E é uma das meninas que cobrou e disse que queria estar mais no corre, queria estar participando das coisas. Elas ajudam, assim, né, é pra entregar coisa na festa junina, é pra entregar na Páscoa. Quero estar junto, E se você não chama, fica bolado, né? Chateada. Por que você não lembrou de mim? Como assim? Eu sou do Ciranda, sabe? E com razão, porque são desde sempre, desde o primeiro dia que pisaram o pé ali, sabe? E é massa, porque é uma galera que mora ali e que é isso, eu sei que não é sobre mim, sabe? Que assim, sei lá, eu não me vejo fora, mas em algum momento eu sair, tem uma galerada que vai tocar bonito o rolê porque vê sentido e quer estar ali, sabe? E uma dessa galerada são as adolescentes, que um dia foram as crias do projeto, né? Mas quando a gente fez e as crianças estavam lá com a gente, elas estavam olhando as pinturas e surgir, né, os desenhos, e elas começaram a se sentir representadas. Sim. Assim, elas olharam e aí elas se viam no redesenho, sabe? Tinha desenho de criança, tinha desenho de futebol, tinha desenho... E isso, assim, é muito massa ver, né? Teve uma criança que ela até fez lá um pouco, grafitou um pouquinho lá. E eles queriam pegar, eles queriam fazer, então é uma forma, é mostrar que eles podem ter acesso também a isso, né? Que não é distante. E aí o muro tá lá, e deu pra ver que tem um cuidado agora, um zelo por aquele muro que separa, né? A empresa da comunidade, né? Agora ele tá colorido lá, né? Então, é o que o Ciranda quer fazer, colorir, né? O que era interessante, porque é um muro bem extenso, pega a comunidade inteira. Ele tava caindo, ele já tava caindo, tinha uns arames, sabe, arame farpado que fica em cima? Tava quase encostando no chão, e as crianças brincam ali, tá ligado? Várias fitas. E é um muro que, assim, pro lado de dentro tava perfeito, assim, tava pintadinho, tava não sei o quê. Do lado de dentro da empresa, do lado de fora tava, não sei te dizer como assim, como é que tava em pé. Sabe? E aí ter conseguido, porque aí teve primeiro uma nivelação do muro, que precisou ser feita, que daí nesse caso não foi pela gente, a gente conseguiu reivindicar isso com a empresa.
Aí eles nivelaram o muro e a gente conseguiu arrecadação de tinta e várias fitas para os artistas poderem pintar. Isso foi uma conquista, assim, mano, que não é nossa, é da comunidade, tá ligado? Tipo, isso, você poder morar, ter direito à beleza, a Alejandra fala bastante disso, né? Ter direito à beleza, isso muda na nossa vida muita coisa. Bom, meu nome é Bruna Moura, eu sou psicóloga e uma das cogestoras do coletivo. Oi, meu nome é Isabelle Ramos, eu sou estudante de jornalismo e sou uma das cogestoras do coletivo Ciranda da Paz. Bom, o Ciranda da Paz é uma lógica comunitária de potência de transformações de vidas. Vidas negras, vidas periféricas, e tem o intuito de transformar mesmo, trazer uma própria narrativa dos próprios moradores, tirar uma visão construída de fora e criar um olhar nosso, do nosso jeitinho. Existe o Ciranda da Cultura lá no Avelino e existe o Ciranda da Paz na Bratac. Eu sou moradora de lá e tenho muito orgulho de dizer que eu moro lá na Bratac. E a Bruna, ela é muito modesta, mas ela é fundadora do Ciranda da Paz. Ela sempre esquece essa informação, como se ela fosse, assim, mais uma ali, sabe? Mas ela é a pessoa que trouxe essa lógica pra gente, né? Então, né, nós trabalhamos com oficinas, né? O nosso trabalho dos últimos anos tem sido as oficinas de teatro e contação de história, patrocinadas pelo Promic, mas também acontecem outras atividades que daí são mais, como posso dizer, patrocinadas por nós mesmos, né? É de nós pra nós. Isso. Mas eu sou professora da oficina de teatro e esse ano eu comecei essa oficina para falar um pouco sobre a história da favela da Bratac, a partir do olhar das crianças do bairro. Junto com a Bia, né, que também vai aparecer aqui no vídeo, e com a Thaís, que fez toda a parte de compra de material, compra de alimentos, preparação de alimentos também. E vai ser bem bacana, né? O meu é uma peça de teatro e a da Bia é um livro sobre temáticas negras. E é maravilhoso, gente. Construído pelas crianças. Isso, tudo construído pelas crianças junto com a gente. Uhum. E a nossa sede atualmente é na pracinha do bairro e no coração dos moradores e de quem quiser conhecer o Ciranda. Eu acho que é isso. É importante sinalizar que a gente não tem uma sede ainda, mas a gente está lutando para que isso aconteça. Então, vocês vão ver que a gente vai lançar vários eventos, promoções, rifas. Ajudem a gente a ter um espaço físico, porque a nossa lógica ela transcende os espaços físicos, mas a gente também precisa desse espaço para gerir melhor as oficinas. Eu acho que como eu vou falar um pouco de mim, assim, para emendar com a história do Ciranda e como isso tem relação com a gente. Eu sou estudante de jornalismo e desde o começo eu queria cirandar em um curso que é totalmente elitizado e que vem com essa lógica de trazer as informações e ler aquele lugar e extrair o que ele quiser daquele lugar. E quando a gente estava pensando numa proposta do Promic, eu já pensei como, junto, né, com os cogestores, como colocar os moradores para poder falar sobre as suas próprias narrativas. E é assim que nasce o Vozes da Comunidade. E hoje, com a internet, com o YouTube e com essa chegada, né, da comunicação assim, em massa, podemos dizer que isso aconteceu nos últimos anos, né, que é uma coisa muito recente. A gente está usando essas plataformas a nosso favor, querendo ou não. E agora, na primeira temporada, né, a primeira etapa do podcast foi para ouvir as vozes lá da Bratac. E no segundo a gente já quis conhecer outros lugares, porque assim como as pessoas liam a Bratac de uma forma totalmente, né, preconceituosa e com diversos estereótipos, talvez em algum momento a gente também tinha uma visão diferente de outros lugares, e foi bem legal. A gente está indo em vários ambientes, a gente entender também como que é a locomoção, porque hoje a gente estava vindo para cá e estava conversando, né, como é distante, todos os lugares em que a gente foi são totalmente distantes do centro. Eu acho que a internet tem só a agregar pra gente nesse sentido. É um verbo de ação, de transformação. Na nossa comunidade é cirandar. Em outras comunidades ou lugares pode ser outra palavra. Pode ser diversas palavras, mas para mim significa potência, transformação. Foi assim que eu aprendi lá no Ciranda da Cultura, que foi a inspiração, né, da forma de gerir comunitariamente. E daí, enquanto estudante de psicologia, eu gostei dessa ideia de estar nos territórios, no próprio bairro,
E daí eu pensei, por que não fazer isso na onde eu moro, né? Porque eu via que lá os moradores do Avelino transformavam suas vidas através das oficinas, através do contato com a arte, cultura. Só que eu não faço isso sozinho, é um sonho, mas é um sonho coletivo. Tem a Isabelle, tem diversos tantos, então eu acho que é isso, é potência e comunidade ao mesmo tempo. E como a gente falou também, o cirandar não está agregado só ao espaço físico, sabe? Eu posso cirandar na minha aula de jornalismo, eu posso cirandar utilizando os meus conhecimentos em comunicação, assim como a Bruna pode em psicologia, assim como o Léo, que é outro co-gestor, pode em arquitetura. Então é aplicar essa lógica em todos os ambientes que a gente tiver, tendo um olhar mais humanizado, pensando no outro. Eu acho que é isso. Eu acho que com certeza, eu acho que só de vocês estarem pensando nessas comunidades já é totalmente diferente das outras coisas que a gente já possa ter experienciado, sabe? Ainda mais em Londrina, porque às vezes a gente vê outros lugares, né, cidades maiores, como São Paulo, que já tem algum olhar, assim, para a periferia. E muitas pessoas estão vendendo as suas coisas, né, estão fazendo seu corre por aí, mas não tem uma plataforma para poder ajudar, sabe? Na hora que vocês apresentaram ali pra gente, a gente já tipo, nossa, tem o Mulher da Marmita, sabe? Daí tem, tipo, Lava Rápido, aí tem o lanche aqui, sabe? Aí tem a trança de outra cogestora também, sabe? Então são coisas que, nossa, vai agregar muito, com certeza. Eu acho que basicamente vocês estão criando laços, né? Laços sociais, um pertinho do outro, para gerar essa visibilidade. Por que não usar a mídia também para criar mais laços, né? Então eu acho que é isso.